Bom, boa noite a todos e a todas. Dando continuidade a essa ferramenta que é acessível a todos. Hoje em dia, basicamente, todos têm um celular, um computador, e a gente vai utilizar essa ferramenta do Instagram para falar sobre alguns assuntos envolvendo duas grandes especialidades, a cardiologia e a cirurgia bariátrica. Uma acaba sendo entrelaçada entre a outra, do ponto de vista de indicações, de procedimentos, de como a gente avalia o paciente. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso vai trazer uma grande valia na nossa integração no dia a dia do nosso consultório. E para vocês compreenderem, tirarem algumas dúvidas, a gente vai ficar aberto, eu com o nosso convidado, a respeito dessa abordagem da obesidade, cirurgia bariátrica e cardiologia. Hoje a gente vai ter, além de um grande amigo, um convidado de longa data, que nós temos muita proximidade. Nós nos conhecemos mais a princípio pelos nossos pacientes do que propriamente um encontro que foi meramente casual no âmbito hospitalar, mas sem dúvida nenhuma a gente tem há algum tempo esse trabalho em conjunto de anos, né? E essa vivência que a gente vai poder transmitir para vocês, tá ok? Então, à medida que nós vamos conversando, a gente já tem algumas pautas que já foram selecionadas ao longo desse período em que a gente ficou publicando que nós iríamos fazer essa live, e a gente vai transmitir para vocês essas questionamentos e, obviamente, alguns questionamentos ao vivo, tá ok? Nosso convidado hoje é o Dr. Eron Rached, e a gente vai, em breve, eu estou esperando aqui ele permanecer aqui no convite para a gente já dar início aos trabalhos, tá ok? O objetivo dessa live, tecnicamente, é sempre com o objetivo informativo, informar e que vocês tenham a melhor, vamos dizer assim, formação de uma opinião de especialistas conceituados dentro da medicina. Eu acho que essa é a nossa obrigação como médicos e como disseminador de conhecimento. E pertencendo, obviamente, a alguns hospitais e dentro do ambiente universitário, para que a gente possa, junto com essa tecnologia, transmitir isso para vocês, tá ok? Eu estou aguardando aqui, ansioso aqui com o Dr. Eron entrar aqui dentro da live, e a gente já vai começar a promover os questionamentos, e eu já vou apresentá-lo para vocês. A gente já está com uma boa audiência, e daqui a instantes a gente já vai... Deixa eu ver se... Aqui, eu acho que ele está aqui. Só... ele está aqui. E aí, professor? Estamos mais uma vez aqui. Você me pegou, você me entrou com outro nome. Entrou com o nome da tua clínica. Agora, deixa eu colocar aqui o meu ouvidinho particular privado aqui para a gente ouvir. Tá me ouvindo bem? Estou escutando super bem. Você consegue me escutar? Tá, excelente. Bom, eu quero apresentar você ao nosso público. Acho que isso é extremamente importante, que fique isso depois documentado para a gente disseminar tanto nas nossas mídias. Eu acho que isso é extremamente importante para as pessoas compreenderem, obviamente, o nível de informação que a gente quer colocar. Eu estava comentando que a gente se conheceu por um caminho bem diferente, bem distinto. A gente até tem poucos contatos pessoais, né? Até eu tive acho que, se não me engano, faz uns 2 ou 3 anos atrás, que a gente teve um ambiente bem festivo da comemoração, acho que da sua empresa, por anos que você vem acompanhando, vem fazendo essa disseminação de conhecimentos junto com o Grupo Lefort da cardiologia.
Lá a gente já tinha um conhecimento, obviamente, de pacientes em comum. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso que eu acho que é o mais importante. A resposta que a gente vem dos nossos clientes para os colegas que a gente encaminha. Eu acho que essa é a proposição primordial, que esse, sem dúvida nenhuma, é o melhor ponto de observação que um profissional possa ter da resposta de um outro colega frente a um encaminhamento. Acho que, sem dúvida nenhuma, é espetacular. Então, só para dizer assim, algumas coisas com o nosso convidado, Coeron, eu não sei, eu queria até te comentar, depois eu gostaria de saber, por que você vê da Paraíba, maravilhosa, a cidade é maravilhosa. Eu tenho ido lá algumas vezes, que eu tenho um colega nosso que se formou na Unifesp, o Marcelo Gonçalves, ele é professor lá então ele é da Paraíba, fez também a universidade lá, veio para cá, fez a formação e é professor da Federal de João Pessoa. De João Pessoa. Ele me convidou algumas vezes para ir lá ajudá-lo em algumas cirurgias. A gente tem algumas coisas interessantes. Assim, eu vou naquela cidade e eu falo, mas por que você foi fazer lá embaixo? Que é maravilhoso essa cidade. É espetacular. O ambiente, a cidade, a orla marítima, é espetacular. Não sei. Recentemente tive pacientes que já compraram casas lá em João Pessoa e estão mudando para lá porque é até perto da Europa. Se vocês querem viajar para a Europa, para os Estados Unidos, é mais perto que aqui, entendeu? E a cidade é maravilhosa. Então, sua formação você veio na Federal de João Pessoa, né? Da Paraíba, não é isso? Eu fiz Universidade Federal da Paraíba, fiz minha graduação lá e vim fazer pós-graduação aqui em São Paulo e terminei completando. Fui até o doutorado, fiz doutorado pela USP, na área de cardiologia. E é bem interessante que você me fez essa pergunta, é a segunda pessoa que me fez essa pergunta, foi que eu vim fazer aqui, né? A primeira pessoa que me fez essa pergunta foi o Dominguinhos, né? O Dominguinhos passou em consulta comigo. Ele disse, mas o que foi que o senhor veio fazer aqui? Eu disse, olha, que a Paraíba é tão poderia que eu não poderia ter a Paraíba como morada, eu precisava ter a Paraíba como férias. Né? Isso aí. Então, E olha que é umas férias espetaculares, viu? E daí eu perguntei a ele, ô Domingos, e por que é que você veio ficar aqui em São Paulo? Ele estava numa temporada aqui em São Paulo e ele respondeu assim, doutor, Pernambuco é a mãe da gente, mas São Paulo é a mulher que a gente casa. Exatamente. Eu acho que assim, o Marcelo ele vem com frequência aqui em São Paulo, até ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele está fazendo o pós-doutorado dele agora, mas e assim, a gente vira e mexe, a gente dá uma escapadinha, ó, pode me convidar para lá que eu arruma alguma cirurgia para a gente voltar para Paraíba, que é espetacular. A cidade é maravilhosa, ela tem agora investido bastante na infraestrutura, né? Está em crescimento constante, a Paraíba está em crescimento constante. Agora tivemos a sorte aí de ter o ministro da Saúde, um paraibano também nos representando, e eu acho que, se Deus quiser, a gente vai capilarizar cada vez mais a medicina que a gente tem aqui em São Paulo, com as cidades fora de São Paulo, não só João Pessoa, como tantas outras cidades, né? Que tem tantas pessoas bem capacitadas para fazer uma boa medicina. Não, e esse intercâmbio hoje em dia é justamente essa tecnologia que a gente está utilizando, que a gente com certeza a gente utiliza dentro das universidades, até no exterior. É comum a gente ter intercâmbio com os Estados Unidos, com a Europa, nas grandes universidades. Esse intercâmbio vem sendo cada vez mais contundente. Mas a sua formação não é só essa. Você é doutor em cirurgia, é doutor em cardiologia pela USP. Além disso, você tem um fellow em Universidade Americana, não é isso? Exato. E além disso... Eu fiquei em Birmingham durante um tempo na área de ecocardiografia. Foi bem interessante, que eu fiquei no serviço do Dr. Ney Vinanda e, na ocasião, ele me perguntou, mas por que é que você veio fazer eco aqui se no INCOR tem mais eco do que aqui? Tem mais cirurgia do que aqui. Na ocasião, eu fiquei dedicado a uma área que era a área de eco tridimensional, né? Que o eco tridimensional aqui no Brasil, ele ainda tem uma expressão muito módica. A gente ainda precisa desenvolver muito aqui no Brasil. E isso, os Estados Unidos estava desenvolvendo o eco tridimensional em 1996, né? 1996. Perfeito. Então, nós precisamos trazer essas tecnologias que ajudam muito na decisão, né? Na decisão cirúrgica.
Mas foi uma experiência muito boa. Muito Não, mas boa mesmo. eu acho que sempre que a gente tem essa possibilidade, isso é uma coisa que eu tenho, eu tenho um pouco de inveja na minha carreira de não ter permanecido por mais tempo. Eu permaneci 3 meses no Mass General, que é o segundo hospital americano, mas é o que muitos falam, né? Com 3 meses de visita, você não conhece nem o banheiro onde da instituição. Quer dizer, Com então a gente certeza. tem. Então, assim, eu tive eu fui, há 3 anos atrás, eu fui para a Coreia, fiquei um mês na Coreia, em câncer gástrico. Então, essa vivência, sem dúvida nenhuma, é bem interessante. Mas, além do mais, ali tem outra coisa que eu acho muito importante na sua carreira, que o senhor também gosta de publicação de livros. O senhor tem um livro em oncologia. Nós já estamos na terceira edição e Exatamente. é um assunto muito interessante, é uma área nova na cardiologia. É o estudo dos efeitos colaterais dos medicamentos usados para o tratamento do câncer, como a gente pode identificar e como a gente deve tratar, como a gente deve conduzir esses pacientes que são submetidos a tratamento do câncer. Perfeito. A última edição, todas as edições elas foram muito bem absorvidas, né? O público gostou bastante, especialmente essa terceira edição, porque ela compila eu com vários outros autores, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana. E a saída do livro, a venda do livro foi muito mais do que aquilo que a gente esperou. Mas o mais importante é que é a informação que a gente consegue levar a respeito das condutas às cidades que hoje não desenvolveram seus serviços de cardio-oncologia, né? E elas passam, assim, com o conhecimento da cardio-oncologia, a beneficiar cada vez mais e aumentar a expectativa de vida da população brasileira, né? Isso é Não, muito com importante. certeza. Eu acho que Mas você isso também, você está falando, está rasgando cedo, eu vou rasgar cedo, porque você agora é o novo professor da Unifesp, né, é isso, na disciplina de gastrocirurgia, e isso isso. me trouxe um contentamento muito grande em saber que os futuros alunos que passarão por você, eles vão sair mais diferenciados, né? Vão ser pessoas mais diferenciadas. Eu acho que isso é uma condição na carreira, assim, como eu te falei, para os nossos pares. Eu acho que assim é uma coisa que eu sempre sonhei, tive em mente desde que entrei para fazer principalmente a residência, a pós-graduação, mas sempre achava uma condição meio distante, porque realmente a minha condição mais é assistencialista, né? Eu sou mais voltado na assistência. Mas eu acho que, assim, dentro do âmbito da universidade, a gente tem que transmitir isso para os nossos alunos. Eu acho que isso é extremamente importante e eu acho que a formação médica precisa contemporizar muito a parte assistencial. Não é só a formação intelectual do ponto de vista de formação de conhecimento. Existe um conhecimento além disso, que é o conhecimento em lidar com pessoas, que isso é, sem dúvida nenhuma, a condição primordial. E acho que é isso que a gente tem que E transmitir isso para os a nossos alunos. inteligência artificial não vai substituir, Elisiário. Exatamente, Né? exatamente. Mas vamos conversar de obesidade. O que é que você traz aí? Quais são os Então, desafios da obesidade? é isso que eu queria comentar. Antes de a gente entrar no assunto, vai ser nosso próximo assunto, vai ser a respeito da cardiologia e a oncologia, que é um assunto também apaixonante dentro que é a área que eu faço isso até dentro da universidade. Mas o papo hoje basicamente a relação, né? Obesidade, cirurgia bariátrica e as doenças cardiovasculares. Eu queria que você assim iniciar contigo em termos das doenças cardiovasculares, o que você pode associar? O que você conecta entre essa associação de obesidade, doenças cardiológicas e os desfechos clínicos? Na tua vivência clínica, o que você está observando e como é o comportamento da obesidade? Porque a gente sabe que a obesidade hoje em dia vem num crescente assim, estrondoso. Ela a estimativa de custos até 2025 nos Estados Unidos é cerca de mais de 1,4 trilhão de dólares de custo anual. No Brasil, a gente tem custos anuais crescentes de gastos na obesidade e, obviamente, dentro do ensejo aí a doença metabólica, né? Ou seja, doenças cardiovasculares, o diabetes tipo 2. Mas eu quero que você, como cardiologista, você tendo essa vivência, o que você pode transmitir para a gente
em termos do que é as doenças cardiovasculares e a sua implicação com relação à obesidade. Eleusério, eu gostaria de abrir um pouquinho mais o leque, que é para o público entender a proporção do problema que nós temos. Nós temos um Brasil com 200 e pouco mais de 210 milhões de habitantes. Nós temos 20% da população, 40 milhões de habitantes, está acima do peso. Exatamente. E a expectativa é que nos próximos 5 anos isso aumente em torno de 20%. Está acima do peso, 40 milhões e 16 milhões já tem grau de obesidade, grau 2 e 3. Não tratado. Perfeito. Não tratado. Quando nós conversamos a respeito de doença cardiovascular, nós precisamos impactar com um número que é muito importante. Anualmente, 330 mil pessoas morrem no Brasil por doença cardiovascular. Por infarto, perfeito, por AVC. E quando nós vamos buscar os fatores de risco para doença cardiovascular, nós temos idade, sobrepeso ou obesidade, hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus, tabagismo, sedentarismo. Então, nós precisamos mitigar todos esses fatores de risco. Fatores. Exatamente. Para mitigar o fator chamado hipertensão, minha principal ação tem que ser em cima de peso. Por quê? Porque a obesidade ela é um complexo que forma com a hipertensão, porque o adipócito, que é a célula que compõe o tecido gorduroso, ele é um forte produtor de proteínas pró-inflamatórias. Então, lato sensu, o obeso é um paciente inflamado. É um paciente inflamado. É um paciente que responde muito pior às agressões. Agressões externas que eu estou lhe falando, do ponto de vista de é um paciente mais refratário para você tratar uma hipertensão arterial. Por quê? Porque as proteínas pró-inflamatórias, elas agem nas artérias e deixam as artérias mais rígidas. E com isso, o coração tem que ter uma força maior de bombeamento para conseguir levar sangue até os órgãos. Então, daí vem a hipertensão. Então, se eu não tratar seriamente a obesidade, se eu não levar a sério o tratamento do sobrepeso, isso é uma questão de política pública também, nós vamos ter um aumento exponencial dessas 330 mil vidas que a gente perde anualmente. Perfeito. Não faz sentido gastar milhões de dólares, certo? Se não se investe inicialmente no tratamento da educação alimentar. Tem um trabalho muito interessante que foi publicado pelo professor Valentin Fuster, em que ele, em uma população do norte da África, ele passa a alimentar um grupo de forma saudável e o outro grupo ele passa a alimentar, ou seja, ele não interfere, ele deixa que o grupo se alimente com os hábitos regionais. E ele acompanha esse grupo há mais de 20 anos. E o que foi que ele observou? Que aquele grupo onde houve intervenção alimentar, ele teve menos hipertensão, menos AVC, menos infarto, menos obesidade e cresceu muito mais saudável. Então, o tratamento da obesidade, ele não começa quando o paciente está obeso. Ele é uma profilaxia. É uma educação alimentar que você tem que ter na infância. Educação alimentar, atividade física, é o combate à obesidade. Então, o nosso grande desafio é um desafio de educação. Nós precisamos educar a população a comer corretamente, nós precisamos educar a população a praticar atividades físicas, e quando a população, lógico, a obesidade, ela tem fatores genéticos envolvidos, quando ela se desenvolve, nós precisamos intervir de alguma forma. Então, obesidade e hipertensão, elas andam em paralelo. E nós precisamos de ações como essa, agora que a gente está fazendo, no sentido de conscientizar a população no combate da obesidade e, por conseguinte, hipertensão. E hipertensão é a grande causa de AVC e a grande causa de infarto. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, a minha especialidade ela chega atrasada, ou seja, a gente está tratando da consequência do paciente obeso, ou seja, fazer cirurgia bariátrica, quando todos os recursos já se impuseram
Esse paciente, obviamente, é um paciente que corre, que o obeso mórbido, ele, pela a sua própria condição, como você bem colocou, da doença, um indivíduo inflamado, ele aumenta grandemente o potencial de desfechos desfavoráveis em relação às comorbidades, que você já mencionou, e obviamente, ou seja, esse paciente obeso mórbido, na realidade, ele vive menos, se a gente não tomar nenhuma providência. Então, quando a gente chega a fazer um procedimento bariátrico, é porque a gente já esgotou tudo que podia e a gente tem que resgatar esse paciente para uma condição melhor. E sem dúvida nenhuma, o que você colocou muito bem, em todos os segmentos populacionais, principalmente em torno de 20 aos 40 anos, é onde a mais obesidade vem crescendo, principalmente na população mais ativa e produtiva, mas o crescimento também da obesidade na infância está sendo uma grande preocupação com pediatras no nosso país e no mundo inteiro. Em relação à população mundial, os Estados Unidos era o top, hoje em dia o México vem se tornando o desfecho de população onde tem mais obesos no mundo. Então, o quanto isso representa de, vamos dizer assim, de doenças relacionadas no mundo inteiro que a obesidade vem carregando consigo, principalmente de desfechos de óbitos em decorrência dessas comorbidades. E, sem dúvida nenhuma, as cardiovasculares são os que mais chamam aos olhos e atentam, porque os custos por exemplo, quando a gente compara custos ao longo de várias doenças, custos de cardiovasculares, ou seja, quase que, se eu não me engano, 80 bilhões de dólares anuais que se gastam nos Estados Unidos, custos com doenças oncológicas chega a 50 bilhões de dólares, custos, por exemplo, com doença do refluxo, 12 bilhões de dólares, custos com obesidade que vai relacionar diabetes, hipertensão. Então, é um custo que, somado a isso, como a gente comentou, pode chegar até $1 trilhão de custo anual em obesidade. Então, isso é quase que um PIB, basicamente, do Brasil, de um país como o Brasil, né, de mais de 200 milhões de pessoas, que, vamos dizer assim, que uma oitava economia do mundo, o quanto isso não representa de custo de doenças que, obviamente, a gente pode prevenir se a gente tomar alguns cuidados. Eu acho que, assim, outras coisas que eu queria dizer, que você colocasse, você encaminha, obviamente, a gente tem uma relação muito ampla de pacientes que a gente tem essa, vamos dizer assim, eu te encaminho os pacientes pré-operatórios e você me encaminha os pacientes os obesos. Os obesos, para a gente tomar uma definição. Os obesos em cirurgia geral, né? Então, e tem uma observação muito interessante, né, Lesiado? Nós não paramos na pandemia. Perfeito, né? Nós não paramos na pandemia. E alguns pacientes fizeram isolamento, né? E relaxaram com o peso. E, assim, o nível de sobrepeso para obesidade, ele aumentou de forma exponencial. Exatamente. Exponencial. Por quê? Porque os pacientes ficaram confinados, se alimentaram mais, fizeram menos atividades físicas. E um ponto importante agora, só complementando quando você fala de criança, a tendência de obesidade na criança vai ser aumentar. Por quê? Porque hoje a diversão da criança é uma diversão mais por meios tecnológicos. Então, ela tem uma prática muito reduzida de atividade física, né? É diferente da nossa época. Mas se o governo ele não tiver algum tipo de intervenção em termos de combate à obesidade da criança, a saúde ela vai quebrar a economia. Exatamente. Não, ela quebra a economia. Ela quebra por doenças cardiovasculares, ela quebra por doenças oncológicas, ela quebra por doenças ortopédicas. O obeso, ele desgasta joelho, ele desgasta quadril, ele desgasta coluna. E são milhões e milhões e milhões de dólares que anualmente são gastos para corrigir, né, os transtornos causados pela obesidade. Exatamente. Né? Então, porque à medida que acontece, não adianta, hoje em dia, a expectativa de vida do nosso país, como no mundo inteiro, embora a pandemia tenha reduzido pela quantidade de pessoas que ela afetou, ela vem aumentando. Mas você aumenta a expectativa de vida e você tem que aumentar a qualidade de vida. Infelizmente, a qualidade de vida desses pacientes não estão sendo adequadas por conta da própria obesidade, porque acarreta muito o quê? Muitas comorbidades, como você já mencionou. Comorbidades relacionadas à doença metabólica, doença cardiovascular, artropatias,
O paciente muitas vezes vem para o cirurgião bariátrico porque ele foi indicado fazer uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, e ele precisa perder peso até para ser operado. Aí vai ter que fazer uma avaliação cardiológica, uma reavaliação do ponto de vista nutricional, como é que ele vai reaprender a comer. Esse paciente já vai ter mais dificuldade, porque ele vai conseguir fazer uma atividade física mais consistente para conseguir fazer uma perda ponderal adequada. Então, veja quanto de implicações isso tem no tratamento, no manejo do obeso. E o que você assim tem visto com relação ao paciente, quando você encaminha ele para fazer um procedimento bariátrico, ou seja, quando esgotou isso tudo, a gente tem os nossos colegas endocrinologistas, você como, não só, você faz cardiologia, mas você é um clínico por excelência, você vê o doente como um todo. Eu acho que isso que é importante, acho que isso está no DNA de clínicos por excelência. E eu acho que assim, você, obviamente a cardiologia é o foco, mas você vê o doente como um todo. Como é que você observa o tratamento que a cirurgia bariátrica vem proporcionando ao longo da sua experiência? Elesiário, eu gostaria de abrir um parênteses para dizer, no início da cirurgia bariátrica eu fui muito resistente a aceitá-la. Perfeito. Eu achava que era uma cirurgia muito traumática, muito invasiva. Alguns pacientes terminavam não tendo uma taxa de aceitação, de contentamento muito elevada e tal. Isso, ao longo dos anos, os próprios resultados foram mudando minha opinião. Né? Foram mudando minha opinião porque a cirurgia bariátrica ela foi se aperfeiçoando. Hoje, ela é muito mais prática, o tempo de recuperação muito mais rápido e os resultados se mostram excelentes. Né? Dentro da experiência, eu gostaria de atrelar estudos que foram publicados a respeito disso. Inclusive, temos estudos nacionais publicados a respeito do tratamento da obesidade pela cirurgia bariátrica. Né? Teve um estudo em 2019 que foi analisado pacientes no pós-bariátrica, onde houve um impacto. Veja só, muitas vezes eu tenho pacientes portadores de hipertensão arterial que, se eu não intervir nesse paciente no peso, eu não consigo controlar a pressão. Não consigo. Então, um dos tratamentos do paciente hipertenso é perder peso e muitas vezes ele não consegue o controle de peso através do tratamento clínico. E ele precisa ir para uma cirurgia bariátrica. Esse estudo que foi publicado aqui em 2019, aqui no Brasil, inclusive foi conduzido pelo HCOR, certo? Ele observou que 41% dos pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica tiveram remissão de medicações antihipertensivas. Eles trataram simultaneamente a hipertensão. Quando o mesmo grupo de pacientes que foram, ou seja, foram divididos em dois grupos. Um foi submetido à bariátrica e o outro ao tratamento clínico. Certo? O de cirurgia bariátrica reduziu em torno de 40%, ou seja, houve remissão da hipertensão em torno de 40%, houve impacto de quase 20% dos níveis de glicemia, 14% em níveis de colesterol, 47% em níveis de triglicérides. Exatamente. Então, assim, o benefício é muito grande. Daí a gente vai para uma meta-análise. Recentemente, o American Journal of Hypertension, ele publicou um trabalho que ele reúne 5 meta-análises. São análises feitas em mais de 100 mil pacientes. Mostrando que o tratamento da hipertensão ele foi efetivo em torno de 60% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Então, eu não posso ignorar esses resultados. Eu não posso, de maneira nenhuma, eu posso sim lamentar, porque apenas 0,47% da população brasileira com indicação de cirurgia bariátrica conseguiu fazer cirurgia bariátrica. Exato, exatamente. 0,47%. O acesso à saúde, o acesso à cirurgia bariátrica aqui no Brasil ainda é muito módico. Exato. O sistema público, infelizmente, ele tem essa... a gente pode ver, eu posso te dar o parâmetro que a gente tem na própria universidade. A gente teve que fechar a fila, se eu não me engano, acho que há uns 2 anos fecharam a fila, porque se operássemos, por exemplo, um paciente por semana, a fila demoraria 5 anos para que todos os pacientes na fila fossem operados. Então, a gente não tinha condição. Então, teve que distribuir isso dentro do sistema.
porque o acesso a isso é muito difícil. Infelizmente, a cirurgia bariátrica, obviamente, ela tem um custo elevado pelo material que se utiliza. E a gente, hoje em dia, existe uma motivação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica em melhorar o acesso. E acho que isso a gente está conseguindo com os 3 últimos presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica têm fomentado esse tipo de procedimento e principalmente acesso à cirurgia bariátrica sendo feita por laparoscopia, que é obviamente com a aquisição de uma tecnologia onde há menos trauma para o paciente. E eu acho que isso está sendo uma motivação a mais que o sistema público deva se engajar nesse sentido. Mas, infelizmente, você sabe que onde o pessoal, infelizmente, no sistema público tira dinheiro é da educação e da saúde, né? Onde a gente deveria priorizar para ter uma formação dos nossos concidadãos de maneira mais adequada, ter um acesso à educação e acesso à saúde, infelizmente eles são tolhidos. Mas é uma condição importante de a gente tentar, dentro dessas possibilidades que a gente faz, comentar isso para o nosso público. Mas eu acho que é um aspecto interessante, Elesiário, isso que você levantou, pelo seguinte: você deixa de tratar a obesidade através de cirurgia bariátrica e você é obrigado a gastar mais dinheiro com cirurgia de coluna, joelho. Exatamente, mais dinheiro com infarto, mais dinheiro com AVC. São mais brasileiros mortos. E eu acho que assim, o pior de tudo que a gente tem nesse desfecho, não só o óbito, mas a incapacitação que isso leva em pacientes, por exemplo, que são levados na fase produtiva da vida, serem incapacitados porque tiveram um infarto com incapacitação, um derrame, como você comentou, as doenças osteoarticulares são incapacitadas nesse sentido. Então, veja o que a obesidade pode trazer isso nesse ambiente que a gente tem do ponto de vista de saúde pública. E a gente vivenciou isso e está vivenciando isso com a própria pandemia. O pior desfecho dos pacientes em termos de doença são os obesos. Porque os obesos, obviamente, carregam consigo, como você comentou, vão ter hipertensão, vão ter o diabetes. Como você colocou bem, o diabetes, sem dúvida nenhuma, é o que mais, do ponto de vista objetivo, quando a gente faz um tipo específico de cirurgia, que a gente, obviamente, pode comentar, que é o bypass. Cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica, esses pacientes, de imediato, eles melhoram do ponto de vista do diabetes tipo 2. Então, um paciente que era diabético, insulino dependente, ele acaba, no pós-operatório, no intervalo de uma semana, ele fica livre da insulina, livre de medicação, e ele ainda é obeso. Obviamente, uma semana depois, ele continua obeso. A própria cirurgia mostra esse resgate. E esse trabalho que você comentou, de 2019, é do Carlos Schiavon, que ele fez aqui no HCOR, um colega nosso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, uma consolidação importante dos benefícios cardiovasculares que a cirurgia bariátrica pode transformar nesses pacientes. Sem dúvida nenhuma, é uma condição espetacular o que a cirurgia pode proporcionar. Mas o que a gente gostaria é, como você bem colocou desde o início, seria o fator preventivo, a gente diminuir a obesidade, seria uma política de saúde voltada para isso, do aspecto nutricional, educação nas escolas públicas, de projetos objetivos, de como se alimentar melhor, porque infelizmente começa por aí, né? Como se a alimentação, atividade física, isso que é importante, a gente implementar esse tipo de debate. De políticas. Exato, de políticas públicas de saúde, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Elesiário, eu queria te pedir para concluir a respeito, quando eu falei da meta-análise, dentro da discussão dessa meta-análise tem um aspecto muito interessante, porque muitos pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica e têm sua pressão arterial tratada, ou seja, ele consegue chegar nos 12/8, que é o recomendado pela sociedade, eles passam a não se preocupar mais com a hipertensão. Mas, de outro lado, eles esquecem que a hipertensão é uma doença que vem com a idade. Perfeito. Né? Então, mesmo aqueles pacientes que tiveram seus níveis pressóricos controlados com a cirurgia bariátrica, eles precisam estar atentos à hipertensão. Por quê? 40% da população brasileira, acima de 40 anos, isso nós estamos falando de 80 milhões de brasileiros, eles são portadores de hipertensão arterial. Perfeito. E a hipertensão arterial é a grande causa também de infarto e AVC. Então, tratamento de obesidade e tratamento de hipertensão arterial. Super importante. Então,
A única forma que a gente tem, mesmo porque é uma doença traiçoeira, ela é uma doença silenciosa, né? Muitas vezes a obesidade também é uma doença silenciosa, e isso se mostrou agora na fase de Covid, que os pacientes mais inflamados, eles trombosavam mais, tinham mais Exato, TDT, tinham mais TEP, por quê? Porque eram pacientes que tinham sinalização inflamatórias mais ativas. exatamente. As Né? Então, proteínas nós perdemos inflamatórias. muitos brasileiros, nós poderíamos ter salvo muitas vidas com políticas públicas lá atrás, Exato. né? No combate da obesidade. Isso é. Mas voltando, o tratamento da hipertensão, ela é imprescindível e não custa muito você ter um aparelho de pressão arterial em casa e verificar periodicamente, não tornar isso uma neurose, não tem que estar verificando pressão toda hora, mas com a frequência, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, verificar seus níveis pressóricos ou, eventualmente, quando tiver uma dor de cabeça, uma cefaleia nucal, tonturas, náuseas, alteração do ritmo de sono, você também verificar a pressão arterial. Pressão arterial acima de 12/8, indicação de procurar um clínico, um cardiologista para receber orientações. Sem dúvida nenhuma. Isso é extremamente importante. Eu acho que as pessoas têm que ficar atentas a essas observações, que às vezes são medidas simples, ou seja, procurar assistência médica para justamente não ter que uma complicação crítica, como um infarto, um derrame, levar a uma incapacitação permanente, temporária, ou esse paciente ir a óbito sem ter uma assistência adequada. Mas outra coisa que eu queria comentar contigo quais as avaliações cardiológicas você faz antes de um procedimento bariátrico? Por exemplo, se a gente identificou um paciente bariátrico, ele fez tudo que podia, o clínico, vamos dizer assim, o endocrinologista avaliou, não tem outra alternativa. Como é que você avalia esse paciente para um procedimento cirúrgico? O risco inerente à cirurgia, ele vai depender de uma série de fatores. Primeiro, o fator idade. Perfeito. E isso é muito importante, porque quanto mais você posterga a cirurgia bariátrica, mais fatores de risco você tem para ir à cirurgia. Então, Claro. E quanto antes você puder tratar dentro dos critérios de indicação de cirurgia bariátrica, mais interessante, menor risco, menor chance de complicação você vai ter durante a cirurgia. Né? Então, fatoridade é um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração. O fator de capacidade pulmonar, o fator de a saúde do próprio coração. Então, exames básicos. Né? Os exames básicos, o eletrocardiograma, muitas vezes nós não conseguimos realizar o teste ergométrico, que é o teste da esteira, com alguns pacientes porque eles têm obesidade mórbida. Né? Tem pacientes que nós recebemos aqui no consultório. Eu já recebi paciente com 200 quilos aqui no consultório. Então, nós não conseguimos colocar para fazer um teste ergométrico. Daí tem alternativas, tem o estresse eco, tem a angiotomografia coronária, que pode estratificar esses pacientes do ponto de vista coronariano, certo? Nós precisamos estratificar também do ponto de vista de hipertensão. Os exames, de uma forma organizada, nós temos primeiro de pedir os exames laboratoriais, que são hemograma, glicose, colesterol, até para documentar o colesterol antes e depois da cirurgia, não que a gente vai intervir antes da cirurgia, porque a dislipidemia ela não é um fator que contraindica a cirurgia. A dislipidemia, o colesterol elevado, triglicéridos elevados, é um fator que indica a cirurgia. Lógico. O diabetes fora de controle não é um fator que contraindica, é um fator que indica a cirurgia, para nós estabelecermos os níveis de glicemia adequado ao paciente. Exatamente, é isso mesmo. Provas de função renal, muitas vezes os médicos em geral esquecem, mas avaliar a tireoide é super importante, uma avaliação da tireoide. O hipotireoidismo é uma das grandes causas de obesidade. Exato. Então, uma vez esse paciente, dentro desses exames, estando esses exames ok, ele é submetido ao exame físico, ao eletrocardiograma, a um ecocardiograma. Quando nós vemos que esse paciente realmente tem um fator de risco, que ele tem idade, ele é um paciente tabagista, certo? Tem um alto risco de desenvolver uma complicação no intraoperatório, pacientes que têm placas em carótidas, tal, esse paciente vai ser submetido a uma avaliação mais pormenorizada, ou um ecoestresse, ou uma angiotomografia coronária. Eu confesso a você
que nos últimos, eu acho que 10 anos, você falou que nós nos conhecemos pessoalmente há 3, mas eu acho que esse namoro vem há mais de 10 anos, tanto eu mandar pacientes para você quanto vice-versa. Eu não tive nenhuma complicação de pacientes seus submetidos à cirurgia bariátrica. Todos os pacientes, eles voltam a acompanhar conosco, nós temos o acompanhamento, nós temos o follow-up desses pacientes e nós não tivemos nenhuma complicação, desde que adequadamente, são adequadamente avaliados o risco pré-operatório. Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante, que eu sempre comento, né, assim, a gente recebe, o paciente, ele coloca, às vezes, o cirurgião como o ápice do médico que vai mudar o comportamento da vida dele. Tem algumas patologias que eu vejo na minha especialidade que é um comportamento completamente distinto. Eu vejo o seguinte, a gente, como cirurgião, tem a possibilidade de mudar a fisiologia da pessoa, mas o acompanhamento no ambiente de paciente bariátrico, ele, sem dúvida nenhuma, para a gente ter o sucesso, ele é multiprofissional. Ele exige um acompanhamento multidisciplinar. Eu acho que a participação do endocrinologista, do clínico, do psicólogo, da nutricionista, do fisioterapeuta, que vai auxiliar dentro desse contexto para ele que tenha sucesso. Porque às vezes o paciente vem com uma ideia no nosso consultório que ele vai abrir a porta, a gente vai fazer uma mágica, e ele vai sair do consultório com 40, 50 quilos, 60 quilos e vai melhorar toda a condição dele. Ele tem que entender que isso é uma transformação, que a gente vai possibilitar, através de uma medida de mudar a fisiologia, alcançar isso. Eu acho que essa conscientização é que é extremamente importante. E eu vejo a cirurgia bariátrica nesse contexto. O paciente, eu sempre incentivo e coloco no paciente, ó, você passou no endocrinologista, você está acompanhando com o seu clínico, você acompanha com a nutricionista, porque o papel do cirurgião, ele é importante dentro de encontrar qual que é a melhor medida cirúrgica a ser tomada, qual o contexto cirúrgico que a gente deve utilizar no paciente. Isso hoje em dia é uma condição muito importante, porque às vezes os aumentos do tipo de cirurgia que a gente possa fazer aumenta um pouco o índice de recidiva ou de reoperações. Por isso que é importante a gente avaliar bem no pré-operatório, tudo que você comentou bem, ou seja, a condição saudável do pós-operatório é um pré-operatório bem adequado, um pré-operatório muito bem estabelecido. Eu acho que é isso que fundamenta os resultados que a gente observa, né? Essa mudança de paradigma que o pessoal, obviamente, como você comentou no começo, no começo você tinha realmente uma condição de os resultados da cirurgia bariátrica eram distantes, ou seja, tinham muitos resultados ruins, os pacientes voltavam, eram mal acompanhados. E eu acho que esse eu vejo que com maior prudência, o paciente precisa fazer o acompanhamento multiprofissional. É isso que eu sempre, nas minhas primeiras consultas, falo, você vai fazer essa avaliação antes e vai continuar depois, porque é isso que vai dar o resultado efetivo. E é isso que faz com que o paciente acompanhado tenha uma evolução sempre favorável. Desculpe ter Outra coisa muito importante, Alesiano, que a gente observa, tanto eu observo quanto você observa no consultório, ninguém é obeso por opção. É lógico. Né? Atrás da obesidade tem uma história. Né? Tem uma história de muitas vezes de paciente se torna compulsivo por uma série de fatores que aconteceram na vida dele. Né? Então precisa de um apoio psicológico. Afinal, depois da cirurgia bariátrica, esse paciente vai ter uma releitura do próprio corpo, da própria fisiologia, dos próprios hábitos. Né? Exatamente. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, fazer um trabalho desse longe da psicologia, longe da nutrição, longe da endócrina. Como você disse, obesidade é uma doença multi. E como multi, nós temos que ser uma equipe multiprofissional. É o que nós somos hoje. Não, exatamente. Eu acho que é exatamente... E é isso que traz o resultado adequado. Eu acho que assim, os resultados no passado, no início, por exemplo, há 30 anos atrás, quando se iniciou o boom da cirurgia bariátrica, ou seja, existia de 15% a 18% de complicações e desfechos desfavoráveis. Hoje, a cirurgia... a gente pode, por exemplo, equiparar a cirurgia, operar um obeso hoje, fazer uma cirurgia bariátrica, é o equivalente a operar uma vesícula em termos de desfechos, né? Em termos de complicação.
Mas para que isso aconteça, o paciente tem que entender que ele precisa estar muito bem avaliado no pré-operatório, porque não é só operar. É como a gente vai fazer uma mudança do comportamento dele do ponto de vista alimentar, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de atividade. Então ele precisa estar preparado e orientado a esses desafios que são importantes. Acho que isso é mais o que eu vejo de maior atenuação do que a gente pode proporcionar para esses nossos pacientes. Eu queria tem um dos seguidores nossos aqui que está dizendo: doutor Olesiário, sou bariátrico há 6 anos, porém não consegui superar meu psicológico de obeso. Exagero na alimentação e passo mal. Esse é o típico caso do paciente que fez a cirurgia e entendeu que a cirurgia era apenas um ato mecânico. Não necessitaria de uma mudança de comportamento. Né? Então, o que a gente indica aí para o Augusto, né, que postou agora para a gente, é que realmente o que está faltando é o acompanhamento psicológico. Não, e é exatamente isso. Ó, a gente, no nosso grupo, nós temos hoje em dia mais de 4.500 cirurgias realizadas, né? E eu tenho feito, eu tenho uma enfermeira, tenho nutricionistas, e a gente tem feito hoje em dia vamos dizer assim, um resgate desses pacientes para justamente identificar, ou seja, como é que está sendo a evolução desses pacientes, como é que eles estão, se está se adaptando, para identificar qualquer fator que não esteja muito bem adequado, porque o que acontece? Muitos deles deixam de acompanhar, e a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente está fazendo o que é uma coisa extremamente importante, é a busca ativa desses pacientes. Eu acho que é isso que a gente precisa, e obviamente até para produzir trabalhos científicos, para provar o que a gente está precisando adicionar no pós-operatório para ter essas avaliações de maneira mais condizente. O Brasil, ultimamente, está passando por uma mudança do modelo de oferta de saúde. Isso era uma coisa que eu já conversava há quase 10 anos atrás, que o jeito que a saúde estava sendo tratada no Brasil não estava sendo adequado. Né? Então, o acompanhamento horizontal do paciente, exato, de forma ativa, ele será imprescindível. Senão, o Brasil não vai ter dinheiro para custear a saúde da população. Está havendo, no momento, toda uma mudança em que muitos chamam de ecossistema, em que o paciente ele é reunido dentro desse guarda-chuva e é acompanhado linearmente, ou seja, de forma ativa, por um tutor, por uma equipe que é responsável pela saúde dele de longo prazo. Agora, voltando para esse caso de pós-operatório, que eu acho bem interessante. Eu acho que surgem essas perguntas que a gente vê. Você operou obeso, ele emagreceu. O que acontece com o coração? Agora ele trabalha menos? O que acontece? Ele melhora, não melhora? Isso é um aspecto bem interessante. Eu vou tentar ser um pouco didático com a explicação. Se você tem uma superfície corpórea maior, você precisa de mais sangue para chegar aos órgãos. Então, o coração, inicialmente, com sobrepeso, ele vai trabalhando de forma forçada. Como uma forma de adaptação de médio e longo prazo, a tendência desse coração é sofrer um processo de dilatação. Perfeito. Se não tratado de forma adequada, ele, com o tempo, ele começa a perder a função e daí se instala o quadro de insuficiência cardíaca. Nessa meta-análise que nós conversamos agora há pouco, ela mostrou também que os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica tiveram mais sucesso no tratamento da insuficiência cardíaca desenvolvida pela obesidade. Então, o que é que acontece com o coração do obeso? Ele pode dilatar, ele pode perder a função. Por isso que quanto antes tratar a obesidade, melhor. Porque vai chegar no estágio que mesmo você tratando a obesidade pela cirurgia bariátrica, você não vai ter a reversão dessa dilatação. O benefício, exatamente. Você não vai ter o benefício cardiovascular. Então, o benefício, ele é tão precoce quanto possível for a cirurgia bariátrica. Então, nós precisamos o quanto antes. Ou seja, o coração pode dilatar. Muitas vezes os pacientes, doutor, eu vim aqui porque fiz o raio-x, o coração se apresentou dilatado, mandaram que eu procurasse um cardiologista, daí nós fazemos o ecocardiograma, de fato está dilatado, mas ainda dentro do limite da reversão. Esse paciente está na janela ideal para ser submetido ao tratamento de obesidade. Se ele entra nos critérios para tratamento de cirurgia bariátrica, é a janela ideal para que esse paciente faça esse procedimento.
Então, esse paciente, ele se beneficia com a reversão do tamanho do coração, com a melhora da contração e a melhora do condicionamento cardiopulmonar. Com certeza. Agora, te pego nesse gancho também, que eu vejo assim, uma condição interessante de muitos questionamentos. E, obviamente, a gente tem pacientes, por exemplo, que infartaram ou que têm já um certo grau de insuficiência cardíaca. Eles podem fazer cirurgia bariátrica? Como é que você vê o pool de cirurgia bariátrica dentro do contexto de pacientes que já apresentam algum grau de insuficiência cardíaca ou insuficiência coronariana? Como é que você vê a indicação da cirurgia bariátrica? Vamos dividir em duas etapas. Vamos conversar de insuficiência coronária. Insuficiência coronária tem um processo inflamatório ativo nas artérias coronárias. Eu preciso reduzir a resposta inflamatória. Se, por acaso, eu consigo reduzir a obesidade, eu consigo reduzir a resposta inflamatória à agressão a essas artérias coronárias. Lógico, tudo isso vai depender do estágio da insuficiência coronária que esse paciente se encontra. Muitas vezes, nós primeiro precisamos tratar a coronária para depois, porque a doença mesmo aqueles pacientes que você submete à colocação de stent, certo? Ou a um tratamento outro de insuficiência coronária, a doença está estabelecida. Por quê? Porque os fatores de risco, eles continuam. A idade continua, né? A genética do paciente, a expressão genética do paciente, ela continua. Então, a resposta inflamatória do sobrepeso ou da obesidade, ela entra como um fator acelerador da doença. Então, uma vez tratado esse paciente, encaminhando a cirurgia bariátrica, a expectativa de vida e a qualidade de vida desse paciente vai ser bem melhor. Com certeza. No caso da insuficiência cardíaca, naquele paciente que perdeu a capacidade de função, naquele paciente que dilatou o coração, perdeu a capacidade de função, esse nós precisamos analisar caso a caso para saber se ele ainda tem janela adequada para ser submetido ao benefício da cirurgia bariátrica. Mas a insuficiência cardíaca em si não é uma contraindicação formal para o procedimento de cirurgia bariátrica. Perfeito, excelente. E, por exemplo, vamos dizer o seguinte, o paciente possui uma condição, que é uma arritmia, usa eventualmente algum anticoagulante, é uma condição incômoda do ponto de vista de impedimento de um procedimento cirúrgico, você vê nesse sentido ou não? As arritmias, nós temos diversas arritmias, né? Existem as arritmias benignas, que essas daí podem vir até em decorrência da própria obesidade. O coração, como uma forma de compensar a sobrecarga de trabalho, ele começa a lançar mão de arritmias, inicialmente. Aí começa a aparecer as arritmias supraventriculares, que a gente chama, as extrasístoles, quadro de palpitações e tal. E uma vez tratada com o sobrepeso, a obesidade, nesse caso, seja a cirurgia bariátrica ou tratamento convencional, reduzir o peso, o paciente tem melhora de sintomas e melhora da arritmia. Então, tratando o sobrepeso, esse paciente vai ter benefício. Tem pacientes portadores de arritmias mais complexas e que precisam ser anticoagulados. Perfeito. Certo? Esses pacientes, eles podem ser submetidos à cirurgia, porque existe um protocolo em que nós podemos suspender o anticoagulante, substituir por outra medicação para que o paciente faça a cirurgia e depois nós voltamos com o anticoagulante. Existem casos de pacientes que, após a cirurgia, eles tiveram remissão da arritmia, tiveram remodelamento, ou seja, o coração retornou ao tamanho normal, houve desaparecimento da arritmia e esse paciente suspendeu a anticoagulação, mostrando assim também o benefício do tratamento da obesidade nesse grupo de pacientes. Perfeito. Então, vamos dizer assim, a gente vê que com a associação, por exemplo, de algumas doenças do ponto de vista cardiovasculares, a cirurgia bariátrica ela tem o objetivo, obviamente, primordial de melhorar esse condicionamento cardiovascular. Então, a gente vê um benefício bem importante. Agora eu queria te perguntar, você também gosta de jogar seu tênis, faz as suas atividades físicas, como é que você incorpora, por exemplo, essa melhora? Cirurgia bariátrica, melhora do condicionamento cardiovascular e a atividade física, os exercícios. Como é que você pode falar para o nosso público assim, incorporar isso dentro do contexto? Então,
Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o nome cirurgia bariátrica, vamos colocar tratamento de obesidade. Perfeito. Né? Se eu fizer o tratamento da obesidade e tiver um peso ideal, eu tenho um melhor desempenho para fazer atividade física. Perfeito. Se eu tenho um melhor desempenho de atividade física, eu tenho maior liberação de endorfinas e eu tenho uma sensação de maior prazer. Perfeito, Né? exato. E, logicamente, por tabela, eu vou estar combatendo os fatores de risco, principalmente a hipertensão arterial. Com certeza. Então, assim, o tratamento do sobrepeso, o tratamento da obesidade, ele é imprescindível para a qualidade de vida e felicidade do indivíduo. Perfeito. Não, acho que assim, eu vejo o que a gente tem que proporcionar quando o paciente chega no nosso consultório é compreender que ele vai ter que mudar o seu condicionamento do ponto de vista de uma série de mudanças. Vamos começar do ponto de vista psicológico, de aceitação do que ele precisa fazer, de compreender que ele vai fazer uma mudança do ponto de vista alimentar, então a nutricionista vai explicar para ele o que vai ser feito. A endocrinologista vai, obviamente, dar o desfecho do ponto de vista que esgotou do ponto de vista clínico que pode ser feito. A avaliação clínica cardiovascular, para ele ter a consciência de que vai passar por um processo anestésico, cirúrgico, a gente tem que qualificar como é que estão as doenças cardiovasculares para ele ser melhor beneficiado, fazer uma avaliação consciente do que é possível ser feito, até para a gente dar o desfecho de qual tipo de procedimento a ser feito, e também o acompanhamento no pós-operatório. Eu acho que esse é o condicionamento primordial do que a pessoa que é uma candidata a um procedimento bariátrico tem que compreender. Eu acho que é isso que a gente tem que proporcionar para os nossos pacientes, e é isso que a gente já vem consolidando isso há algum tempo. Eu vejo com muita satisfação os pacientes que a gente tem em comum. Eu comecei até, acho que você não estava vendo isso, que o olhar assim, crítico do que o paciente nos transmite quando ele passa por você ou faz um procedimento bariátrico, ele retorna a satisfação. Olha, eu mudei meu comportamento, mudei minha qualidade de vida. Me veja com agora visual novo, né? Me veja com a cara de feliz. Exatamente. Conseguindo fazer a sua atividade física, correr. A gente tem até alguns pacientes que até conseguiram fazer, assim, a atividade física se tornou tão importante que eles são maratonistas hoje em dia. Temos um que até é triatleta, que ela faz triatlon depois da cirurgia bariátrica. Eles usam muito a palavra renascer, né? Isso, exatamente. Eu renasci. Eu sou outra pessoa, né? Eu sou outra pessoa. Nenhuma. Então, não quero... o propósito da nossa conversa não é estimular aquilo que não tem indicação. Sobrepeso. Exato. Nós temos os recursos de tratamento, certo? Alguns pacientes se beneficiam. Existem antidiabéticos novos, que eles trazem a redução de peso. É uma redução módica, mas para pacientes que já têm o IMC acima de 35, na minha experiência, eu nunca vi esses pacientes serem tratados de forma sustentada com apenas o tratamento clínico. E lembrando que o tratamento clínico teve um impacto apenas da remissão da hipertensão de 2%, contra de 40% a 70%, quando comparado com o tratamento da cirurgia bariátrica. Este é o grande benefício. Com certeza. Bom, a gente tem que tomar cuidado desses negócios da live. A gente vai se envolvendo. A gente teria mais papo aqui, pelo menos mais umas 2 horas. Mas a gente é derrubado. Digo, 1 hora depois eles derrubam a gente. E a gente está chegando quase no limite. Eu não sei, assim, eu quero te agradecer imenso pelo esse papo. Foi extremamente produtivo. Acho que a gente deve ter outros, como eu já te comentei, com relação até o livro que você tem do ponto de vista oncológico e outras participações que eu acho que é extremamente importante a gente fazer essa associação e divulgar. Eu acho que ser um fator de divulgação, de conhecimento para as pessoas terem uma consciência do ponto de vista de saúde, não só pessoal, mas também de saúde pública, dos benefícios que a gente pode proporcionar. Te agradeço muito por esse ensejo e
Eu queria que você considerasse aqui as suas considerações finais, porque a gente vai ser derrubado aqui daqui a pouco. Eu também te agradeço bastante o convite, Elesiário. É muito gostoso conversar com uma pessoa que a gente sabe que realmente ela faz uma medicina diferenciada, que vê o paciente de uma forma diferente e humanizada. São poucos. As queixas dos pacientes de médicos não humanizados são diversas aqui no nosso consultório. Hoje nós temos aqui, nós estamos com 21 anos no consultório, aqui nesse endereço, nós já temos 220 mil pacientes atendidos. Nossa Senhora. Viu? Olha. E o que me faz acordar todos satisfeitos. os dias... Satisfeitos. O que me faz acordar todos os dias é o olhar de agradecimento ao paciente, quando a gente consegue, e na maioria das vezes a gente consegue, dar uma vida nova, dar um tratamento novo, dar uma nova forma de felicidade a esse paciente. Então, estamos sempre juntos, pensamos muito parecidos na medicina, em prol do paciente, e que venham novas lives aí, que tragam novas informações. Muitíssimo obrigado aí pelo teu convite. Muito obrigado e vamos fazer outro. Um abração. Tchau.